Olá, está começando o Pódio 5, o canal que traz para você 5 coisas sobre qualquer coisa. E hoje eu vou falar sobre as 5 diferenças, da reação em relação ao Covid, a pandemia do coronavírus, entre o Brasil e a Noruega. Quais são as 5 principais diferenças que eu notei entre o Brasil e a Noruega, como os dois países reagiram, à situação de pandemia. Por quê? Neste exato momento, para quem não sabe, eu moro na Noruega, na verdade, mas nesse momento eu estou no Brasil, onde estou passando as minhas férias, E então, eu saí da Noruega, que age de um jeito em relação à situação do Covid, até o momento, e estou no Brasil, hoje é o final de dezembro já, e aqui no Brasil a situação é um pouco diferente, com as medidas preventivas, e as reações em relação à pandemia do coronavírus. Então, eu vou começar aqui pela diferença número 5, que me chama muita atenção, em relação à entrada no país, na verdade. Porque o Brasil não tem nenhum tipo de medida restritiva, não tem nenhum tipo de impedimento para se entrar no Brasil. Não há indicação de quarentena nesse dezembro de 2020, não há absolutamente nada que impeça alguém, de entrar no Brasil. As portas estão completamente abertas, o que é muito diferente, por exemplo, se você vai para a Noruega. Na Noruega só podem entrar pessoas que estão a trabalho, ou estão em alguma forma de conexão, ou que são cidadãos noruegueses, ou pessoas que moram na Noruega. Não pode se fazer turismo na Noruega no momento, e mesmo assim, para todo esse povo que entra, é necessário, ser norueguês, pessoas que vivem lá, como eu, tem que ficar 10 dias de quarentena. E a quarentena é sem sair de casa, só pode ir no mercado e na farmácia, sem ter contato com outras pessoas, sem poder nem usar o transporte, só pode usar o transporte saindo do aeroporto. E no Brasil já não. Todo mundo pode entrar, não há nenhum tipo de restrição, nenhum tipo nem de formulário, de declaração quando você entra no Brasil, que eu vim da Europa, e não aconteceu absolutamente nada assim no aeroporto, nenhum tipo de medida, absolutamente nada em Guarulhos, e não há quarentena. Essa então é a medida número 5. Se você entra no Brasil, você entra no Brasil como se não existisse pandemia, na verdade. Item número 4 que me chamou muita atenção, e é na verdade um item muito positivo em relação ao Brasil, é que aqui no Brasil você só entra nos supermercados, pelo menos na região de Birigui, que é onde eu estou, da onde eu sou. Você só entra em mercado, em shopping e em lugares assim que se espera um grande contingente de pessoas, se você passar pelo medidor de temperatura. O medidor de temperatura, a primeira vez que eu passei na minha vida foi na verdade a caminho do Brasil, e foi em Paris, que eu fiz a conexão em Paris, para o voo de Paris-São Paulo, para vir ao Brasil, não tem voo direto de Oslo, e lá foi medida a minha temperatura com esse medidor que parece uma arma, só que lá, diferente do Brasil, é medido na testa. No Brasil, porque parece que inventaram, que pode arrancar, sei lá, ler seus pensamentos, etc., é na mão, mas mesmo assim eles medem a temperatura. Isso eu achei bem interessante, e eu achei legal, porque é uma forma de a pessoa já saber ali se tem algum sintoma. Então o quarto item é que no Brasil se mede a temperatura antes de entrar nos ambientes, e na Noruega não. Item número 3, das coisas que me chamaram bastante atenção em relação ao Covid no Brasil e diferença em relação à Noruega, é na verdade em relação a bares e álcool. Aqui no estado de São Paulo há ainda um tipo de restrição, em relação à bebida alcoólica, porque só se pode comprar bebida alcoólica até as 8 da noite nos estabelecimentos, e a maioria dos lugares estão fechando na verdade às 8 da noite, Mas na Noruega, na verdade, não se pode comprar bebida alcoólica nos bares mais, nem no restaurante até o momento, enquanto a situação do Covid continuar. Muitos bares, na verdade, que só vivem da bebida e música, estão fechados temporariamente, alguns talvez definitivamente, e os restaurantes também estão proibidos de vender álcool. Não, você não vai comer e beber álcool, você só pode comprar álcool no supermercado até às 6 da tarde, e no Vini Monopollet, que é o monopólio do vinho, até às 3 da tarde do sábado. Então, e você não compra álcool nos restaurantes, nem nos bares. Então essa é uma medida realmente que é um pouco diferente, não muito, mas que tem detalhes aí que são sim diferentes, e é o item número 3 das diferenças em relação ao Covid entre Noruega e Brasil.
Item número 2 das coisas que chamam a atenção, né, de como os dois países reagiram ao Covid, é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma coisa que eu até acho muito interessante, né, que o Brasil tem, que infelizmente está levando muitas filas na Caixa. Eu mesmo fiquei na fila da Caixa porque eu tinha que pegar meu FGTS, né, de rescisão de trabalho que eu tive há alguns anos. E a fila é monstruosa, as pessoas vão lá e ficam no mínimo 3 horas, a média ali é 4, 6 horas de fila para pegar o auxílio emergencial, né? Porque as pessoas precisam de dinheiro e a pandemia trouxe crise a nível mundial, sim. Na Noruega muita gente perdeu emprego, só que no caso da Noruega existe um sistema já que é de permanência, né? É um sistema que não é um auxílio emergencial, mas sim uma situação que é permanente. E quando as pessoas perdem emprego, elas recebem um auxílio, né? Da NAV, que é a agência do Estado que cuida desse tipo de situação, né? De pessoas que ficam doentes e tudo mais, você acaba recebendo aí a média salarial do seu último ano, enquanto você fica passando do trabalho. No Brasil não existe isso, né? Não existe um método permanente, então no Brasil foi criado o auxílio emergencial para socorrer, como o próprio nome diz, no momento de emergência, né? Aí fica interessante se pensar uma política pública mais séria e permanente, né? Para as pessoas que precisam de dinheiro e que perdem seus empregos. E o item número 1, que me chamou muita atenção das diferenças em relação à pandemia, é na verdade o governo, né, gente? Não tem nem como explicação, assim, tipo, o governo brasileiro foi muito devagar em relação à reação da pandemia. O governo brasileiro eu digo, não o governo de São Paulo, eu falo do governo do país mesmo, né? O presidente, o Bozo, o Bolsonaro, não sei como vocês chamam ele, que simplesmente faz aparições públicas sem máscara, fala que milhares de pessoas morrendo não é absolutamente nada, sabe? E essa é uma diferença assim gritante, eu acho que não só com a Noruega, mas com a maioria dos países civilizados do mundo, a reação do próprio governo, né, do governante do país em relação à pandemia. Eu acho que na Noruega isso é muito sério, na Europa inteira, na verdade, é muito sério, os governantes estão tratando isso de maneira muito séria, porque é uma coisa muito séria, enquanto no Brasil a situação é feita, o governo trata isso como uma piada, né, uma piada de péssimo gosto, porque envolve a vida de muitas pessoas, e não tem usado máscara, não tem dado o exemplo, né, o exemplo de que vem de cima, e na verdade acho que o presidente do Brasil tem feito um grande desserviço à população, um desserviço à civilização humana, até eu diria, porque isso tem custado vidas, né, da maneira como ele vem tratando o Covid. Então acho que o primeiro e o mais gritante é de fato a política pública em relação à doença e a liderança do governo em relação ao Covid. E é isso, se cuidem, usem máscara, tomar vacina acho que vai de cada um, né? Mas é isso, gente, boa sorte, se cuidem, não peguem a doença, por mais que às vezes a gente seja forte, tudo, né? Mas imagina só, tem que cuidar das pessoas que a gente ama também, que às vezes são um grupo de risco e tudo mais, né? Então, vamos nos cuidar de todo mundo. É isso aí. Beijo, até o próximo Pode Um Sim.